Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 4 e que você deixasse ela aberta aí. Nós começamos a estação crescimento, como disse a pastora Vanessa, lá no começo do ano, em fevereiro. Então, fevereiro, março e abril nós tivemos a estação cultivo. O que a Cibapa faz na estação cultivo? Nós trabalhamos intencionalmente o evangelismo nos pequenos grupos, aqui na igreja, todas as ações que a igreja faz, todos os eventos que a igreja faz e todos os eventos que os pequenos grupos fazem, pensando no cultivo, em ganhar pessoas para Jesus. Então nós ganhamos essas pessoas para Jesus, e agora em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho foi a estação cuidado. Nós cuidamos das pessoas, cuidamos daquelas que nós ganhamos, cuidamos do nosso pequeno grupo, investimos nisso, tivemos o PGzão, né? A igreja é conectada através dos relacionamentos. Essa igreja dá muita importância ao relacionamento. Nós cremos fielmente que não adianta você vir aqui todos os domingos, ouvir as mensagens, ouvir os louvores, né? Parabéns à banda pelos louvores de hoje à noite, ouvir tudo isso e não se relacionar com ninguém. Não é assim que é o evangelho, não é assim que Jesus quer. Jesus quer que a gente tenha relacionamento uns com os outros, um ao outro ajudou, né? E disse ao seu amigo: seja forte. E é isso que nos pequenos grupos, através dos pequenos grupos, a igreja faz. Ah, pastor, mas lá no meu pequeno grupo não é bem assim não. Nós estamos trabalhando para que todos sejam assim. E agora então, depois nós ganhamos, nós cuidamos. Agora é hora de você, agora é a hora de você crescer. Nós precisamos crescer. É muito estranho, eu sempre quando eu vou numa multiplicação e falo isso, eu tenho uma filhinha ali, lindinha, fofinha, a Ana, né? Quem conhece sabe que é muito espertinha e tal. Eu amo a Ana, eu acho maravilhoso o tempo que Deus está me dando de estar junto com ela, de viver junto com ela. Mas eu tenho uma certeza absoluta de que um dia, o coração dá uma batida, e aí vai bater, sabe vai bater aquele caboclo lá em casa, né? E a gente já ora por ele, segurar firme aqui, né? E a gente vai orando e vai pedindo a Deus para que Deus levante um homem segundo o coração dele, para que um dia a Ana case, um dia ela vai constituir família. Eu imagino que não é o sonho de nenhum pai que o seu filho seja atrofiado socialmente, né? Não viva, não crie a sua própria vida. Ninguém sonha com isso. E assim é o crescimento. Em toda a nossa vida nós sonhamos com crescimento, sonhamos em crescer. E essa carta de 2 a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta ao seu discípulo Timóteo. E ele escreveu essa carta na prisão. Olha, é muito fácil a gente escrever uma carta elogiando, dando palavras de ânimo, dando palavras de força para um amigo nosso, como a gente está vivendo aqui. Por exemplo, eu penso que para você que é membro da Cibapa, para você que é um crente hoje no Brasil, você vive uma boa vida. Mas nesse contexto aqui não. Esse contexto aqui, a igreja era perseguida, a igreja passava por muitas dificuldades, não era simples, não era status ir na televisão e falar assim: eu sou crente, eu sou um cristão. Você ia para a boca do leão, irmão. Aqui Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Você já pensou estar preso e de dentro da cadeia você glorificar a Deus? De dentro da cadeia você escrever para o seu irmão na igreja e falar para ele ter ânimo, e falar para ele vencer as adversidades, falar para ele resistir às perseguições? Não é fácil. Você concorda comigo? Às vezes a gente está passando por uma doença, por uma coisa simples. Às vezes o nosso filho está doente.
Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, perdeu o emprego ou alguma coisa assim, a gente não consegue dar palavra de ânimo nem para a gente mesmo, que dirá para os outros. Não é verdade? É muito difícil isso. Mas Paulo nos dá um exemplo fantástico de como terminar a carreira, de como ele terminou a carreira dele. E lá em 2 Timóteo, você abriu a sua Bíblia, diga amém? 2 Timóteo 4, verso 7. Eu queria ficar nessa noite com você nesse verso. Nós vamos estudar sobre ele. Paulo, aqui nos seus últimos momentos, na cadeia, escreve para Timóteo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele escreveu para Timóteo, falar para Timóteo ter ânimo, resistir os dias maus, resistir às perseguições. Talvez a perseguição você ainda não sinta ainda na sua vida, mas os dias maus a gente já sente, não é verdade? Nós temos vivido os dias maus, dias ruins, dias terríveis, e a chance de melhorar é pouca. E Paulo dá uma palavra de ânimo para Timóteo. Paulo tinha a preocupação de trazer uma palavra de ânimo. E uma coisa interessante, uma coisa que eu dou graças a Deus, é que nós como cristãos, estava falando aqui para o pastor Cleito, nós como cristãos, quando a gente aceitou a Jesus, e Jesus entrou na nossa vida, através do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos estar passando por bons momentos, para dar uma palavra de vida a outras pessoas. Você não precisa estar passando por bons momentos para isso, porque não é o que está fora que vai fazer, não é as coisas externas que vai fazer com que eu perca a minha fé, mas pelo contrário, é o que está dentro de mim. É o que está dentro de mim que vai determinar quem eu sou, e como eu sou, e como eu vou tratar o meu irmão, e como eu vou tratar quem está à volta de mim. Paulo estava aqui falando a Timóteo: tenha ânimo, tenha esperança, viva a sua vida, tenha força. Quando temos um relacionamento com Deus, meu irmão, não são as circunstâncias que determinam aquilo que sai da nossa vida, mas o que determina o que sai da nossa vida é o Espírito Santo que habita dentro de nós, amém? É isso que determina quem você é. O louvor acabou de cantar, acabou de falar que é Deus dentro de nós, é Ele que diz quem eu sou, não é a adversidade, não é o meu patrão, não é a minha família, não são os meus amigos que dizem quem eu sou. Quem diz quem eu sou, quem perdoou os meus pecados, quem morreu na cruz por mim, quem me resgatou foi o Senhor Jesus. Ele é que determina quem eu sou. Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, as circunstâncias não vão determinar quem você é, amém? Voltando de novo a 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele fez isso em momentos complicados da vida, ele estava privado da liberdade dele. Você já imaginou você não poder estar junto da sua família? Você já imaginou não poder vir mais a esse culto? Você já imaginou não poder mais estar com seus filhos, estar com seus amigos? Ele estava privado da liberdade dele, privado da sua liberdade. Quando nós passamos por dificuldades e momentos de crise, meu irmão, muitas vezes nós somos tentados a tomar decisões erradas, não é verdade? Quando a gente está passando por momentos difíceis, geralmente as decisões que nós tomamos nesses momentos, elas não vão bem. Você está passando por dificuldades e toma decisões que vai mudar a sua história. Não faça isso. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso tomar as minhas decisões com tranquilidade, com paciência, né? Nunca tomar a decisão em cima da hora. Nunca tome decisões permanentes em circunstâncias temporárias. Talvez você está passando por alguma coisa agora e você quer tomar decisão que irão mudar a sua vida, mudar a sua história. Não faça isso.
A vida é feita por temporadas, né? E a gente aqui na igreja, a gente tenta mostrar isso para você. Até a divisão da organização da igreja, a gente tem colocado isso, né? Vamos viver cada temporada, vamos viver cada momento. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, não é verdade? Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para trabalhar, há tempo para descansar, há tempo para tudo debaixo do sol, né? No fundo, Paulo estava falando a Timóteo e às igrejas que ele influenciava, que apesar de toda aquela perseguição e sofrimento, eles tinham que guardar o coração deles. Por que guardar o coração? Teve uma mensagem um tempo desse atrás que eu falei sobre isso, a importância de guardar o nosso coração, porque o nosso futuro não está naquilo que nos rodeia, mas aquilo que determina o seu futuro é o que está dentro de você. Muitas vezes arrumamos desculpas para a nossa vida futura baseado naquilo que a gente está vivendo agora. Agora não dá não, pastora Vanessa, para participar de nenhum curso não, minha vida está muito atarefada, eu estou passando por muitas coisas, muitas dificuldades. O líder de pequeno grupo pede para você ajudá-lo lá no pequeno grupo, você fala, olha, agora não. Na verdade tem muitos aqui que preferem nem ir no pequeno grupo, porque já vão encher minha paciência, vão querer que eu faça alguma coisa, vão querer que eu participe das coisas, vão querer que eu esteja envolvido, e este não é o momento da minha vida. O momento da minha vida agora é curtir a minha fossa, é curtir esse momento ruim que eu estou passando, e aí você toma decisões erradas. Se eu tivesse um patrão diferente, minha vida seria diferente. Se eu tivesse um governo diferente, a minha vida hoje seria melhor. Se eu tivesse uma igreja diferente, seria melhor a minha vida. Se eu tivesse uma família diferente, minha vida seria melhor. E a gente vai arrumando desculpas e mais desculpas e mais desculpas, para que a gente não cresça, para que a gente não tome a atitude de mudar o rumo da nossa vida, de mudar o rumo da nossa história. E depende de você. O sucesso ou o insucesso, meu irmão, do seu futuro, está naquilo que você permite estar dentro de você, e não naquilo que está fora de você. Por que isso? Porque se Jesus está dentro de você, se Ele habita em você, se Ele transformou a sua vida, se Ele mudou a tua história, então nada vai parar você, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Se tivesse numa igreja pentecostal aqui, o povo estava dando glória a Deus agora, não é verdade? Acho que não entenderam ainda. Jesus mora dentro de você. Nada pode afetar você, nada externo pode afetar a sua vida, porque Jesus mora em você. Você tem o Espírito Santo para te ajudar a tomar as decisões certas. Se você está aqui e pensa que cristianismo é ter um controle remoto, meu irmão, aceitei Jesus agora pronto, eu vou apertar o botão aqui, tudo vai dar certo na minha vida, agora está tudo certo. Porque o homem da televisão lá disse que, moço do céu, você aceitou Jesus agora acabou, o sofrimento acabou, tudo acabou. Meu irmão, a palavra de Deus é clara: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque aquilo que mora dentro de você venceu o mundo. Simples assim. Nós não controlamos absolutamente nada, e é isso que eu queria deixar claro para você. Talvez você está passando por muita dificuldade. Você já imaginou se caísse uma tempestade aqui agora e derrubasse as casas? Você pode controlar a tempestade? Alguém lá na empresa, um chefe, decidiu fazer um corte na empresa e você foi demitido. Você tem como controlar isso? Alguém está doente na sua família, está passando por muita dificuldade. Você pode controlar isso? Tem coisas que nós não podemos controlar, irmão. Não cabe a nós, não cabe
Não cabe à minha pessoa controlar essas coisas. Nós não controlamos aquilo que vai de encontro à nossa vida, mas podemos controlar aquilo que sai da nossa vida. Nós não podemos controlar aquilo que vem de encontro à minha vida. Talvez eu more em algum lugar que tem um terremoto, eu não posso controlar isso. Eu não posso controlar nada lá fora, mas eu posso controlar aquilo que sai de dentro de mim, e é isso que Paulo deixa claro aqui. Paulo está na prisão, Paulo está sem a liberdade dele, vai por mim, naquela época não tinha direitos humanos não, meu irmão, não tinha direito dos manos não. Paulo estava na prisão, e na prisão era borracha, não tinha borracha, né? Era pedaço de pau mesmo. Nós fomos lá em Roma, momento metido, tá, gente? Cadê o pessoal aí da viagem do pastor Valmir? Nós fomos lá em Roma e vimos aonde Paulo ficou preso. Ei, era um buraco. Não tinha negócio de cela bonitinha, né? Não tinha isso não. Tinha um buraco no chão e enfiava ele lá dentro. Com todas essas circunstâncias, com tudo isso que ele estava vivendo, com tudo aquilo que ele estava passando, ele não podia controlar aquilo que estava acontecendo com ele, mas ele podia controlar aquilo que saía da boca dele. Ele podia controlar as palavras de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Ele podia controlar as emoções dele que saía de dentro dele. Isso nós podemos controlar. Isso nós podemos fazer. Como vai o seu crescimento com Deus? Como vai o seu crescimento espiritual? Você está dependendo das coisas externas que estão acontecendo com você? Ou você depende simplesmente daquilo que está dentro de você, o Espírito Santo, para que você possa crescer em graça, em conhecimento da palavra de Deus, para que nada neste mundo possa derrubar você? Pode vir adversidade, pode vir doença, pode vir traição, pode vir qualquer coisa, você não vai desistir, porque o que está dentro de você é maior do que o que está fora de você. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Onde está o seu futuro? Se alguém me desse oportunidade, me abrisse uma porta, se eu tivesse uma família, né? Já falei aqui, se eu tivesse... Você está dependendo do seu crescimento, das coisas externas, das pessoas, da sua família, do seu patrão, dos seus amigos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Você está dependendo do seu crescimento espiritual disso, ou você depende simplesmente do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A resposta do seu futuro está nessas coisas aqui que nós vamos estudar agora. É um pequeno verso da Bíblia, né? Abre lá, continua aberto lá na sua Bíblia. 2 Timóteo 4,7. Para que você cresça espiritualmente, para que você deixe de ser menino espiritual, para que nada derrube você, para que força externa nenhuma derrube você, você precisa combater o bom combate. Esse ano eu faço 40 anos. Tem gente que não acha não, tem gente que acha que eu tenho 23, né? Não parece. Mas 40 anos cheio de energia, viu? Deixar bem claro. De muita energia. Às vezes eu até falo lá para Vanessa, falo pro Dene, o pessoal aí, cadê o povo da Rede Moving? Cadê vocês? Gente, a palavra de Deus diz que eu vos escrevi porque vocês são fortes. Então cadê a Rede Moving? Pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente anda com a juventude meio mole, né, Dene? Olha, de vez em quando eu pergunto, tem gente que fala assim: ah não, pastor, mas eu não tenho tempo para fazer o meu pequeno grupo não, porque eu trabalho durante o dia, eu estudo à noite, e final de semana eu tenho muita coisa para fazer, estou envolvido com muitas coisas, eu não tenho tempo. Aí eu fico pensando assim, o que o cara faz de 10h30 da noite às 7 da manhã? Né, esposa? Eu já era casado já, e a gente tinha pequeno grupo 10h30 da noite.
lá em casa. Meu irmão, quando a gente avança com a idade, beleza, eu posso até dizer que eu tenho energia, né? Que é isso mesmo e tal. Mas o meu pastor Valmir, ele tinha toda a razão. A gente chega nos 40, ele fez 50 esse ano. Eu vou só perseguindo ele. Ele faz 50, eu faço 40. Ele faz 60, eu vou fazer 50. E ainda bem que ele não está aqui para ouvir isso, porque se ele ouvisse que vai fazer 60, já treme, né, tia? Mas a gente não faz mais as mesmas coisas como a gente fazia antes. Eu lembro que eu fui apostar corrida com os meninos, e na escola, quando eu fiz o 2º grau, eu corria bem os 100 metros, né? Corria bem mesmo, rapaz, eu ia com tudo. 100 metros para mim era bom demais, aquele tiro de 100 metros assim. Aí, Deni, resolveram fazer um tiro de 100 metros numa quadra, eu acho que dá 50 metros só, né? Meu irmão, eu dei o tiro, né? Pá, saí correndo. Quando eu cheguei lá no final assim, sabe quando falta o ar, gira tudo? Deus, fui baixando, e girou, e girou, e girou, e girou tudo, e eu, deitei, e o pessoal começou a abanar, meu Deus, vai morrer. Não tem mais energia como a gente tinha antes, né? A coisa passa. Quando a gente avança na idade, a gente começa a descobrir que a gente já não tem mais energia para tudo. Às vezes nós pensamos que temos energia para tudo, meu irmão, mas não tem não, não adianta. Então a gente precisa ser bons mordomos do nosso tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem um presente que foi dado para você, que foi a sua vida. E apesar do lugar onde eu como espetinho ter um rapaz chamado Highlander, o Cleito conheceu, né, Cleito? O Highlander, mas ele vai morrer. Não é como o Highlander lá do filme, não, da série, do filme, não sei. Os jovens aí devem estar falando, quem é Highlander, velho? Né? Você sabe quem é o Highlander. Nós vamos morrer. Nós não estaremos aqui para sempre. E descobrindo essa coisa óbvia que nós vamos passar, meu irmão, dessa aqui para melhor, como muitos dizem, né? Porque deixa eu te dizer, aonde nós vamos morar é muito melhor do que aqui. Ouviu um amém? É muito melhor. Mas a gente é apegadinho a essa vida aqui. A gente não quer largar não, né? Deus, segura aí. Não é agora. Mas vai passar. Então a gente precisa ser bons mordomos do nosso tempo. E bons mordomos do nosso tempo quer dizer que a gente precisa combater o bom combate. Pastor, por que ele falou que eu combati o bom combate? Porque existe o combate ruim. Existem muitos combates ruins e nós estamos presos nesses combates ruins. E Paulo era expert nisso. Por quê? Porque antes dele conhecer o Senhor, antes dele ter uma experiência com Deus, ele era um homem, meu irmão, um cara. E sabe o que ele fazia? Combatia o mau combate. Ele perseguia cristãos. Aquele esquema bem legal. Entrava na casa de todo mundo, arrancava todo mundo para fora, prendia, mandava por negócio aí, tocava fogo nos caras. Era tenso, não era brincadeira. Paulo fazia isso. E quando ele teve um encontro com o Senhor, e eu creio que cada um de vocês aqui, muitos já tiveram o seu encontro com o Senhor, e a primeira coisa que Paulo descobriu é que tinha combates que não valiam a pena, combates que não levavam a nada, combates que você luta e não dá em nada. E Paulo, a primeira coisa que ele descobriu foi isso. Ele trocou o combate dele, ele largou o mau combate e foi para o bom combate. Ele entendeu que o melhor combate era estar junto com o Senhor, que era combater na obra do Senhor, que era ganhar pessoas para Jesus, que era edificar os cristãos, que era adorar a Deus com todo o seu coração. Então, Paulo entendeu isso, e nós precisamos entender isso, que a nossa vida não é para sempre. E meu irmão, e como a gente se apega a combates ruins? Por exemplo, eu gosto de mídias sociais. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de tecnologia,
gosto muito das mídias. Eu não vejo demônios nas mídias sociais, não. Eu vejo pessoas ruins nas redes sociais, né? Porque lá também há homens e mulheres do Senhor para poder usar as mídias sociais para fazer a obra e combater o bom combate. Mas tem tanta gente que, às vezes eu mesmo me pego. O cara vai lá, posta um negócio que eu falo assim: meu Deus, não tem lógica, como é que pode um homem de Deus? Às vezes o cara é pastor, e como é que pode o cara estar falando uma coisa dessa aqui nas redes sociais, defendendo, em vez de estar defendendo o Senhor Jesus, combatendo o bom combate, né? A gente está combatendo os maus combates nas mídias sociais, falando de política, falando de religião, falando de um monte de coisa, em vez de apresentar Jesus nas mídias sociais, em vez de falar: olha como é bom viver aos pés do Senhor, como é bom, eu e minha família adoramos ao Senhor, eu e minha família estamos juntos. A gente entra às vezes em páginas de crentes, chega lá, o cara só tem coisa que, meu Deus, como é que pode? Não tem um versículo combatendo o mau combate, gastando as suas energias com o que não é importante. A gente precisa gerir, sabia? A gente precisa ser bons mordomos. Como a pastora Deusa falou aqui, eu creio fielmente que o Senhor pode te abençoar, que o Senhor pode fazer você prosperar. Mas como é que Ele vai... Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com o estúpido. Não fica com raiva de mim, mas é a pura verdade. Deus não tem compromisso. Eu fui estúpido durante muito tempo, devendo cheque especial, devendo cartão, né? Fazer uma bagunça com a vida financeira, terminar o mês toda vez pedindo socorro, porque você não tem dinheiro. Estupidez. Deus não tem compromisso com estupidez. Como é que Ele vai abençoar uma coisa e falar assim: como é que eu vou... A palavra de Deus fala que tem coisas que são dadas para a gente que são para a nossa própria condenação. Então Deus não vai dar algo para você que você não sabe ser gestor, você não sabe gerir, para a sua condenação, irmão. Primeira coisa que você vai fazer se você ganhar muito dinheiro é vazar da igreja, é viajar, é curtir a vida, é comprar um barcão, ir para o lago todo final de semana. E Deus fala assim: eu que sou doido de dar dinheiro para esse maluco? Nós precisamos ser bons gestores, combater o bom combate, né? Às vezes a gente gasta anos da nossa vida, porque me desentendi com um amigo, me desentendi com um irmão. E nós precisamos gerir isso. Tem coisas que a gente recebe com abundância. Quer ver uma coisa? Deus, Ele não precisa gerir a bondade dEle. Ele dá para todos, porque Ele tem para todo mundo. Eu não preciso ficar gerindo a minha bondade. Eu vou ser bom com o Dene, porque o Dene é meu amigo, né? Mas eu vou ser mal com o Cleito, porque o Cleito, eu não gosto muito do Cleito, não. Advogado, a gente tem que tomar cuidado. Não, ele é pastor. Advogado é só enfim. Eu vou ser bom com o Charles, porque o Charles é legal, mas com o Dan não gosto do Dan. Eu posso distribuir bondade à vontade, porque não vai acabar. Mas o dinheiro acaba, se você não for um bom gestor. O Senhor nos dá para que a gente possa gerir. A gente gasta as nossas forças, amado, com tanta coisa que não tem condição, brigas, mágoas, guerras, enfim, tanta coisa. Tira o foco. A gente está focado em tantas coisas ruins que tira o foco da nossa família, tira o foco do nosso trabalho, tira o foco da nossa igreja, tira o foco do nosso PG. Por mais espiritual que você seja, meu irmão, isso vai amargurar o teu coração. É por isso que Provérbio deixa claro: guarda o teu coração, meu irmão, guarda o teu coração, porque dele depende a tua alma, dele depende a tua vida. E tem gente gastando energia, gastando o seu bom combate, que poderia ser um bom combate, gastando nos maus combates da vida, com coisas que não querem dizer de nós. Eu não gosto quando a pessoa chega para mim: você sabe o que falaram de você? Ninguém fala isso não, porque eu sou muito bonzinho, né? Todo mundo gosta de mim, eu acho. Enfim, eu acho, né, gente? Vocês gostam de mim?
Não, teve gente que falou não, eu não gosto não. Eu não quero saber o que estão falando de mim, o que deixam de falar de mim. Eu quero saber o que o Senhor está falando de mim. Eu quero saber o que Deus pensa sobre a minha vida. E é isso que a gente tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar com isso, porque isso suga as nossas energias. Aí eu soube que a Glauciane falou de mim, aí eu já venho aqui, olho para a Glauciane, já fico com raiva da Glauciane, e passo anos sem falar com a Glauciane. De vez em quando eu encontro alguém aqui na igreja falando: rapaz, eu fui lá e dei uma dura no cara, agora o cara passa por mim e não quer nem falar comigo, gastando a sua energia com o que não importa. Paulo nos chama a combater o bom combate. Tem um alvo na vida. Pega aquilo que Deus te deu e chamou para fazer e gaste todas as suas energias nisso, meu irmão. O seu crescimento depende disso. O que Deus pediu para você fazer? O que Deus pediu para você fazer, você está fazendo? Lá em 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é, ó o propósito, deixar claro para você, qual é o seu propósito? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, meu irmão. Esse é seu alvo, esse é seu objetivo, independente das coisas que você está passando, independente das coisas que cercam a sua vida, independente das mágoas, independente de tudo que fizeram com você, você tem um propósito de proclamar a palavra de Deus. Você não tem como controlar aquilo que faz com você, que fazem com você, mas você tem como controlar quem você vai abençoar, amado. E crescimento depende disso. Antes eu falava coisas para vocês, Paulo diz isso, coisas de menino, mas vocês não são mais meninos, vocês são homens e mulheres de Deus. Agora é hora de proclamar o evangelho das grandezas daquele que convocou você, foi o Senhor. 2, termine a corrida. O teu futuro está naquilo que você termina e na maneira como você termina. Uma coisa terrível na vida, e eu sei bem o que é isso, quem conhece o meu testemunho sabe disso, é não terminar alguma coisa. Eu passei anos para terminar o meu 2º grau, preguiçoso, enrolado, aí ia, não terminava, não terminava. Não, isso não tem nada a ver não. Claro que tem, era uma coisa mal resolvida na minha vida, isso me travava, isso me segurava, isso fazia eu mentir às pessoas, porque a pessoa perguntava o que eu fazia da vida. Não, eu sou universitário. Conversa, mentira, não tinha nem terminado o 2º grau ainda. A gente se prende nessas coisas, a gente amarra a nossa vida quando nós não terminamos bem aquilo que nós pegamos para fazer. E aí minha esposa, eu gosto de comentar a minha mensagem com ela, e ela falou bem assim: uai, mas tem coisas que Deus pede para eu parar de fazer, para eu terminar de fazer. Claro que tem, mas Ele não quer que você seja irresponsável. O seu trabalho não está bom, você quer sair de lá, então por que você vai aprontar para sair do trabalho? Por que você vai dar mau testemunho lá para poder sair do trabalho? Você tem que sair bem. Vá lá e seja homem. Olha, a empresa já não dá mais para mim, eu quero pedir minhas contas, quero sair daqui. Termina bem. Tem muita gente que nós recebemos aqui de outras igrejas, amém, glória a Deus por sua vida, amado. Mas tem tanta gente que, hora ou outra, nós estamos lá no pequeno grupo e a pessoa comenta: ah, como minha igreja era ruim, como meu pastor era ruim, como isso era ruim. Meu irmão, não faça isso. Se você não gosta mais da sua igreja, termina bem. Vai lá, conversa com o seu pastor e diz: pastor, eu estou indo para outra igreja com a minha família. Por quê? Porque eu acho que lá vai ser melhor para a minha família. Termina bem. Nós precisamos terminar bem aquilo que foi dado para nós, e isso atravanca a nossa vida. Quando a gente não termina bem as coisas, os nossos relacionamentos são quebrados, a gente perde de amigos porque nós não terminamos bem as nossas amizades. E aí eu já falei da igreja. Tem um versículo que eu gosto muito, né? O 5º mandamento:
Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É uma promessa, sabia? Ei, galera, filhões aí, você que tem papai, que tem mamãe vivos, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Isso é promessa do Senhor. Os seus dias serão prolongados se você honrar o seu pai e sua mãe. Mas pegando uma licença, eu creio, porque Deus trabalha com honra. Ele quer que a gente honre também. Ele quer que a gente honre os nossos patrões. Ele quer que a gente honre os nossos amigos. Ele quer que a gente honre os nossos pastores. Ele quer que sejamos homens e mulheres honrados, e não moleques. Terminar bem. Paulo estava falando aqui que aquilo que foi dado para ele, ele terminou. Ele cumpriu a carreira dele. Ele cumpriu aquilo que foi determinado para a sua vida. Se não terminamos bem, se a gente não termina bem uma coisa, nós não vamos começar bem a outra coisa. Olha, quando a gente vem magoado de outra igreja, vem ferido, é difícil começar de novo, não é? É difícil. E eu sei que a gente é muito tentado nos dias atuais a não honrar as pessoas. Ah, mas você não conhece o meu chefe, você não conhece ele, aquilo é 99,9% ruim. Então, pega o 0,01% que ele é bom e honre naquilo que ele foi bom para você, e agradeça o trabalho que ele te deu, e vaza. Termine bem as suas coisas, termine bem os seus ministérios, termine bem aquilo que foi dado para você fazer. Paulo deixa isso claro. E é tentado. Você pensa, Jesus, o pastor da nossa igreja, ele gosta muito de falar uma frase, eu gosto dela, né? Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Tem gente que pega a razão dele, amarra numa âncora. Você sabe o que é uma âncora de barco, para poder segurar o barco lá embaixo? Ele pega a razão dele, amarra numa âncora e joga. Ah, porque eu tenho razão? Porque... E se afunda junto com a razão dele. Ele morre, ele vai até o fim com a razão dele. Meu irmão, não queira ter razão. Jesus tinha toda a razão para poder sair da cruz e ir embora. Armaram contra ele, inventaram acusações contra o nosso Senhor Jesus, para que ele não cumprisse a missão que ele tinha. Não era válido? Fala a verdade, se fosse você hoje, você não ia querer tirar ele de lá? O ladrão do lado, sabe o que o ladrão falou para ele? Se tu és o filho de Deus, desce daí, te salva e salva a gente também. Oportunista, né, o cara, mala. Jesus tinha toda a razão do mundo para sair, mas ele cumpriu o propósito da vida dele. Você pode ter todas as razões do mundo para odiar o seu amigo, para não pregar a palavra, para não ser bênção na vida de outras pessoas. Você pode ter todas as razões, mas você precisa cumprir o que Deus te falou para fazer. Cumprir, prega a palavra, leva a palavra de Deus. Jesus abdicou da razão dele, meu irmão, pelo propósito. E eu creio que para você vencer, para que você cresça, você precisa terminar bem, amém? Termine bem aquilo que foi dado para você fazer. Por último, ouviu um glória a Deus? Por último, para que você cresça, guarde a sua fé. Guarde a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma maneira que a nossa energia é limitada, da mesma maneira que as minhas energias são limitadas e uma hora ela vai acabar, a nossa capacidade de guardar também é limitada. Um dia desse eu estava com o telefone da Indira. A Indira está aí? Da Indira? Tá não, né? Eu estava com o telefone da Indira e ela estava tentando instalar o programa lá que é para poder acompanhar os pequenos grupos. E não cabia mais. Você já teve essa experiência? Que você tem que tirar um aplicativo para poder tirar uma foto, porque não cabe mais, né? O armazenamento é curto. É o que tem que fazer.
Quando me perguntam, meu irmão, tem gente que tem apego, né? O telefonezinho daquele Homem-Aranha está com a tela toda quebrada, e ele anda com aquilo, e ele gosta, né? Mas você precisa comprar um novo telefone que tenha mais espaço para você poder guardar as fotos da sua viagem, né? Da sua família, do seu PG e tal. O espaço é limitado. Eu estava comentando hoje que é muito engraçado. Quem é que lembra aí da casa da vozinha, da casa do bisavô? Eu lembro da casa da minha vozinha. Você já viu que os guarda-roupas eram pequenos, né? Às vezes tinha um guarda-roupa só na casa para todas as roupas, pastora Deus. Hoje, meu irmão, o cara tem um closet. Tem um amigo meu que tem um closet chique na casa dele, né? Daqueles bonitão, com ar-condicionado, tem tudo assim. O cara entra dentro daquele closet, né? É a coisa mais linda do mundo, gente. Um dia eu vou ter esse negócio. Porque a gente tem tantas coisas, né? É casaco, é isso, é aquilo, é mais sapato. Tem mulher que parece centopeia, né? Minha mulher um dia desse estava falando, eu preciso comprar um sapato. Eu, de novo, mulher, pelo amor de Deus. Não, mas eu preciso, os que eu tenho lá não combinam com essa roupa e não sei o que, e compra sapato, né? Tem que aumentar o espaço para poder aumentar a capacidade. Meu irmão, às vezes a gente gosta de guardar coisas velhas. Meu sogro está ali, e eu lembro que quando eles foram fazer a mudança, a tristeza dele foi pegar um monte de veja, aquelas vejas de 1970, e lá vai cacetada, e um monte de, aquele trem só juntando acro, né, Valéria? Meu Deus. Meu pai também tinha um baúzão enorme assim, ó, com revistas da escola bíblica dominical. Ninguém nunca mais mexia naquilo, tia Lídia. Aquele tanto de coisa só juntando barata, e aí minha esposa ama barata, né? E juntando. Olha, quando a gente guarda coisas velhas na nossa vida, a primeira coisa que vai acontecer é vir lixo, é vir bicho, é vir sujeira. A gente precisa tirar as coisas, sabe, que não servem mais, para que possa entrar coisas novas. Eu estava lembrando que o Samuel mesmo, meu filho, ele está crescendo rápido, está comendo igual um boi. Meu Deus, o menino só tem 9 anos, eu já estou ficando preocupado, igreja, porque com 13, 14, nós vamos ter que ir para a roça, plantar uma roça para ver se nós damos conta. Eu estou pedindo para o tio Joel se ensinar ele a comer cuscuz, mas ele não gosta de cuscuz. Cuscuz é mais barato para criar um menino, né? E a gente compra uma roupa, dá 6 meses depois a roupa não dá mais, e a gente tem que comprar uma roupa nova. Não é que aquela roupa que ele tem é ruim, é feia, é velha, não é isso, né, meu bem? A gente dá roupa novinha para os outros. Vai para o Caleb agora é o herdeiro de Samuel direto. Tem coisas nas nossas vidas que foram boas, que foram legais. Ah, como a minha igreja era maravilhosa. Ah, meu Deus, como aqueles cultos com os corais, como aquilo era bom, foi maravilhoso. Mas agora você precisa renovar o seu guarda-roupa, para que possa entrar novas coisas. Quando a gente está cheio, e está cheio não quer dizer que seja só cheio de coisas ruins. Tem hora que a gente está cheio de coisas boas, mas coisas boas que impedem de que outras coisas boas entrem na minha vida. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus está interessado no seu crescimento espiritual. Deus quer que você vá além, Deus quer que você cresça, Deus quer que você se torne um crente fiel. Ele quer que você não se aborreça com as coisas desse mundo, mas que você seja transformado pela renovação do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você seja um líder, Ele quer que você seja um discipulador, Ele quer que você seja um pastor de rede, Ele quer mais para a sua vida, amado. Você precisa crescer. O nanismo espiritual precisa sair da sua vida. Mas para isso você precisa botar para fora, tirar as coisas que têm impedido você de experimentar o novo de Deus. E quando essas coisas estão dentro da gente, quando a gente está cheio de amargura, quando a gente está cheio de revolta,
quando a gente está cheio de ódio, ou não, quando a gente está cheio de si, cheio das razões, Deus não tem espaço para trabalhar na sua vida. Ele quer entrar, mas você não deixa. Eu já falei aqui várias vezes que quem invade a tua vida e acaba com tudo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, é o diabo. Agora Deus não, Deus ele está à porta, e Ele pede licença para entrar. Nosso Deus é educado, Ele não invade, você tem que deixar. Então, amado, tem hora que a gente precisa fazer uma faxina na nossa vida espiritual, tirar aquilo que não presta mais, abrir espaço para o novo, abrir espaço para experimentar o novo de Deus. Essa igreja, como disse a pastora Vanessa, está te oferecendo cursos, o seu líder está te oferecendo oportunidade para que você se torne um líder em treinamento, o seu pastor está te chamando para que você pregue lá no Manaim, para que você pregue nas congregações da igreja, o seu líder de PG está chamando você para que você vá às casas dos órfãos, nas viúvas, nos velhinhos, ajudar, mas você não tem tempo para o novo, você não tem espaço para o novo, você não tem espaço para Deus, e Ele não vai invadir. E quando a gente está cheio dessas razões, quando a gente está cheio dessas coisas que dominam a nossa vida, a nossa fé fica menor até do que um grão de mostarda, né? E um grão de mostarda, uma vez eu pesquisei na internet, que eu fiquei curioso para saber como é que é um grão de mostarda. Gente, é um trenzinho desse tamanho, é bem pequenininho. E quando nós não temos fé, ou seja, nós estamos com menos de um grão de mostarda, ou seja, menor que um grãozinho de areia da praia. Tem coisas que a gente precisa botar para fora. Combati o bom combate. Quais combates você está combatendo? Quais combates você tem lutado na sua vida e que não vão dar em nada? Quais as corridas que você está fazendo e que você não está terminando bem, impedindo de você fazer a diferença lá fora, impedindo você de ser um homem segundo o coração de Deus? Deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Guarde só aquilo que é mesmo importante na sua vida. Se tem uma coisa que você nunca pode perder, é a sua fé. Em qualquer circunstância da vida, nós temos que guardar a fé. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que vossos corpos é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo, o seu interior é de Cristo Jesus, é dele. Eu não sou uma lata de lixo, você não é uma lata de lixo, você é um ser precioso para Deus. Sua mãe, seu pai, seus amigos, seu patrão, seus amigos da escola, talvez todo mundo à sua volta possa dizer que você é um traste, mas para Deus você não é um traste, para Deus você é especial. Você quer crescer? Quem quer crescer? Eu quero crescer. E aí tem uma coisa que, para terminar mesmo, tem uma coisa que um pastor veio na nossa conferência Crescer, de 2017, e ele deixou bem claro. Para terminar mesmo, Paulo deixou a receita clara, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Baixe sua cabeça agora. Deixa eu te perguntar de novo: quais combates você tem lutado? Você tem lutado os combates de Deus, ou você tem lutado os combates que não vão te levar a lugar nenhum? Qual corrida você tem feito?
Quais corridas você não tem terminado bem? Começou uma família, desistiu da família. Começou um curso, desistiu do curso. Começou a ir na igreja e vive mudando de igreja, de galho em galho, pulando de um lugar para o outro, desistindo. Qual a corrida você não tem terminado? Você tem guardado a fé? Você crê que que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio em carne, que habitou entre nós? Você crê que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que você prosperasse, para que você tivesse vida e vida em abundância? Você crê? Então, se você crê nisso, eu te convido a crescer. Não vai ter coisa mais triste no mundo do que passar a vida inteira lutando por uma coisa e terminar a vida e descobrir que aquilo foi em vão. Deixa eu te fazer um convite. Venha combater conosco naquilo que realmente importa. Não são as circunstâncias da vida que vão fazer você mudar. E eu queria fazer um apelo para você. O grupo de louvor vai cantar o coro dessa música, porque você foi perdoado, você foi justificado por Cristo, para que você tivesse vida abundante. E só tem um jeito de ter vida abundante: em Jesus.